esconde debaixo da terra, na ideia de devolver na volta. E o que acontece? Se nós pegamos isso na base de Deus, Deus nos dá o quê? Segundo as nossas capacidades. Está todo mundo aqui sentado, pensando, com cérebro, com duas pernas, com mãos, braços, estudamos, lemos, né? Então nos dá o quê? Capacidades. Possibilidades. Os talentos, né, que era uma moeda, são as nossas capacidades. Esses talentos, na simbologia, são como se fosse um voto de confiança que o Senhor dá ao seu servo, que Deus nos dá, sabendo das nossas capacidades, para que nós possamos criar a partir do que Ele nos dá. Guardem isso, que a gente já vai entrar no tema. Entenderam? Então, Deus, assim como o Senhor desses servos, nos confia segundo as nossas capacidades, talentos, possibilidades, dons, mais uma vez, segundo as nossas capacidades. Por quê? Porque Ele não dá para quem não merece. Ele dá para quem pode usar. Certo? Isso é importante. Então, o que nós recebemos, por isso que eu botei entre vírgulas lá, segundo as nossas capacidades, porque nós já somos capazes de utilizá-lo. Certo? E aí, por isso que ele chama o primeiro e o segundo servo, que dobraram a riqueza desse Senhor, de servos bons e fiéis. Por quê? Por que eles foram bons? Porque foi-lhe dado um voto de confiança, eles foram capazes de multiplicar aquilo que lhes foi dado. O terceiro, ao contrário, servo infiel, e ele fala uma frase que ela é meio enigmática, né? Ele fala assim, tudo lhe será tirado, devolve-me esse talento e tudo lhe será tirado, até o que não tens. Não é estranho, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, até o que não tem, por quê? Até o que a gente percebe que não tem. E aí, se a gente entrar na via de sofrimento, quando a gente não se conhece, certas coisas nos são tiradas e entramos nessa via de sofrimento porque a gente não sabe que tem. Então, se a gente não sabe que dentro de nós existe uma essência divina pronta para desabrochar e que Deus nos confiou todas as nossas capacidades, nós facilmente nos iludimos com o que não temos porque não vemos o que já temos. E aí a gente entra no caminho assim, eu estou tão triste, tão desiludido. Por quê, gente? Eu estou com esse problema com um paciente. Foi o paciente e a mãe. O menino tem 22 anos. Se estiver assistindo. E ele está fazendo uma faculdade, está fazendo com um crédito educacional, e ele está fazendo economia. Mas ele quer ser arquiteto. E aí, está esse conflito. Por quê? Porque a mãe, fruto da história da família, quer que ele tenha uma profissão sólida, reconhecida. Então, ela acha que a economia vai dar para ele a garantia de felicidade material. E o menino quer ser arquiteto. Aí cara, você quer ser arquiteto? Vai ser arquiteto. Faça arquitetura, mãe. Não, mas a arquitetura é muito difícil. E a economia é fácil, gente? Não é. Mas enquanto a gente não estiver disposto a viver a nossa realidade, nos jogarmos no mundo de relação a partir do que a gente conhece e vendo o que vai dar, a gente não sabe do que a gente é capaz. E é isso que Deus quer de nós. Nos dá os talentos, nos dá as possibilidades, porque confia em nós, confia nos nossos talentos, nas nossas capacidades de frutificar o que nos é confiado e espera que a gente vá para o mundo. E aí, só sobra o livre-arbítrio. A partir do momento que a gente reencarna, somos nós e o mundo. Não adianta, porque na vida anterior eu sofro muito, porque com certeza eu colei chiclete na cruz. Né? A pessoa fica olhando para trás e querendo resolver o hoje. Só que se a gente ficar olhando para trás, querendo resolver o hoje, a gente está esquecendo de uma das principais leis, que é a lei da evolução. O passado nunca vai ser capaz de pegar o nosso presente e transformar numa realidade superior. Por quê?
Porque no passado éramos diferentes. Um exemplo simples disso. Existe uma questão forte nacionalista brasileira, que é a questão da Amazônia. E fala assim, a Amazônia é nossa, mas aí os europeus querem que a gente preserve, os canadenses, os americanos, não sei o que lá. Fala assim, poxa, mas eles desmataram tudo. Por que a gente não pode fazer isso também? Porque no passado, desmatar tudo não era importante. A terra ia continuar provendo. Hoje, a gente, com o nosso conhecimento, com o que a gente já sabe hoje, a gente pode desmatar tudo? Vai ter consequência ou não isso? Vai ter consequência. Então eu não posso olhar para o passado e falar assim, mas eles desmataram tudo, então também eu tenho esse direito de fazer o que eu quiser com a minha mata. Então, é disso que eu estou falando. A gente não pode olhar para o passado e achar no passado solução para hoje, porque hoje somos diferentes. E se a gente estiver fazendo isso, a gente não está respeitando a lei de evolução. A gente tira do presente e futuro. E o que serve do passado? Base, conhecimento, experiência. Obrigado. É a base. É como se fosse o trampolim para o próximo salto, mas ele não é o salto. Eu sei que isso é difícil de entender. Por quê? Porque a gente vive numa via que fala assim, a via do conhecimento materialista, que a gente, enquanto sociedade, a gente vive nisso, fala assim, quanto mais você conhecer, mais você vai se projetar. Quanto mais você investir, mais você vai receber. Quanto mais você se esforçar, maiores serão os seus méritos e maiores serão os seus ganhos. Me respondam, é assim? Sempre é assim? O nosso resultado ele está na medida direta do nosso investimento? Muitas vezes não. Se alguém aqui teve a infelicidade já de ter um casamento partido, se já teve a infelicidade de um divórcio, está entendendo exatamente o que eu estou falando. A gente uniu, achou que aquilo ali era, que ia dar certo, que era para frente, era só investir, a gente foi investindo e constrói casa, constrói família, e a esperança e tudo mais. Investimos toda a nossa alma, tudo que a gente pode, e não necessariamente tem o fim que a gente esperava. E por que eu estou falando disso? Para a gente entender as desigualdades das riquezas. Um problema que a gente considera é o seguinte, o principal, e começa assim esse item. Se a gente partir do princípio que só existe essa vida, e a gente vê a desigualdade entre as pessoas, a gente vai achar isso injusto. Então, o espiritismo, a doutrina dos espíritos, enquanto caráter consolador dentro do seu projeto revelador de conhecimento, ele fala para a gente, não se aflija. Não se aflija. Por quê? Porque a gente tem tempo para resolver. E nós resolvemos segundo as nossas capacidades. Tá? E aí, logo em seguida, ele é bastante duro. Ele fala assim, a primeira pergunta, por que a riqueza não está uniformemente distribuída? Porque nós, nessa ausência de autoconhecimento, buscamos afirmação no mundo externo, ou seja, nós nos comparamos. E aí eu falo assim, eu olho para mim, tenho minha profissão, tenho isso, isso, isso. Aí eu olho para uma pessoa, sei lá, para um colega que se formou no mesmo ano que eu. Aí ele... a mesma profissão. Aí fala assim, mas ele já tem isso, isso e isso. Poxa, ele já conseguiu isso. E eu não. Se eu me comparar para fora e buscar validação interna no que está fora, eu estou sendo, primeiro, egoísta. Comigo mesmo. Comigo mesmo. Por quê? Porque eu não estou reconhecendo que eu tenho minha individualidade. E a minha vida vai seguir o curso que eu escolhi, assim como a dele. Certo? E a gente olha para o gramado do vizinho super verde e inveja esse gramado. Mas é só um gramado. É igual a gente julgar um livro pela capa. A gente não sabe da dificuldade de ter aquele gramado verdinho. E é disso que as desigualdades falam. Então, a primeira pergunta é essa. Por que não está uniformemente distribuído? Tá? E aí eu volto à parábola dos talentos. A cada um será dado segundo as suas capacidades. Tá? Se todos, sem mérito ou competência, tiverem o mesmo, cadê a motivação? Isso existe na sociedade atual. Por exemplo, na Austrália,
eles importam muitos profissionais especializados. Então, por exemplo, na minha área, eles não estão muito interessados em receber um médico que seja clínico médico, um médico clínica geral. Mas se você for cirurgião, neurocirurgião, endocrinologista, se você tiver uma especialidade, algum conhecimento além, eles estão super abertos a receber. Por quê? Porque lá, a sociedade, como ela é um pouco mais estável, a pessoa sabe que se eu me formei, fiz clínica médica, posso começar a trabalhar, vou ter um salário bom, vou conseguir ter minha família, minha casa, meu carro, tudo direitinho, não preciso mais do que isso. Isso é uma realidade. Então, essa realidade está sendo trazida para a gente aqui, já lá atrás, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se todas as pessoas receberem o mesmo, se houver uma equanimidade sem mérito, o que significa isso? Né? Eu sempre falo assim, particularmente, eu sou contra a meritocracia pela questão de que a gente, muitas vezes, não vai receber na medida do nosso investimento. Nesse sentido. Mas, é lógico que, à medida que eu me capacite, eu me torno mais apto a trabalhar. Por quê? Porque, da mesma forma que um clínico geral não consegue fazer uma neurocirurgia, eu, sem me capacitar, não serei capaz de ser o melhor trabalhador. E não só... porque quando a gente fala assim, melhor trabalhador, a gente vai para o social, a gente vai para o mundo. É na sociedade. E Deus não age diretamente, Ele age por nós. Então, se nós nos capacitamos, se nós nos conhecemos melhor, se nós somos capazes de não levar para a pessoa boas ideias e não bons conflitos, porque é isso que muitas vezes a gente faz, e é isso que essa mãe estava fazendo com o menino, estava levando para o menino, para esse meu paciente, o conflito dela. A insegurança financeira dela, ela fala, não quero que meu filho passe por isso. E quem disse que ele vai passar? E por que ele vai passar? E por que ele tem que passar a mesma coisa? As histórias não são iguais. Cada um vive a sua. Bom, e aí continuando. Se as riquezas fossem distribuídas igualmente por todas as pessoas, vocês sabem o que ia acontecer? Eu fiz essa conta. Em 2017... as 8 maiores potências do mundo geraram, em termos de riqueza, 60 trilhões de dólares. Tá? É dólar pra caramba. Pra gente, para umzinho, é coisa pra caramba. Então, 6, 1, 60, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1.000, milhão... Não, tem mais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa foi a riqueza gerada no mundo em 2017 pelas 8 maiores economias do planeta. Qual é a população do mundo? 7 bilhões e meio? Vamos arredondar? Então, 1.000, milhão, aqui. Né? A gente corta, 9 fora, não sei o que lá. Sabe quanto sobra? Se pegasse toda essa riqueza dos 8 países mais ricos do mundo e distribuísse entre os 7 bilhões e meio? 7 mil dólares. Vocês sabem quanto custa um tratamento de câncer? No Brasil, eu estou falando em dólares aqui, mas sabe quanto custa? 6 meses de tratamento de câncer? 50 mil dólares. Se a gente tivesse câncer, a gente conseguiria tratar? Não. Então, existe uma providência divina na concentração das riquezas. Existe. E é importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque se ela está concentrada em nós, nós somos os servos do Senhor com a capacidade de fazer o quê? Aquela riqueza multiplicar, prosperar. Entenderam? Vamos lá. Não é interessante a conta? Kardec falou isso para a gente, só que hoje a gente sabe o PIB mundial. Naquela época eu não sei. Era uma ideia. Talvez, né, eles fizessem a conta na Europa e tudo mais, mas aqui é o PIB mundial. Se a gente pegar... Tudo bem, eu posso botar aqui 70. 70, né, vamos juntar os 200 países, vou botar 70 trilhões. Se eu dividir, não vai dar muito mais do que isso, não. Bom, então,
Deixa eu ver onde é que eu parei. E existe uma questão. Como a riqueza ela é distribuída pela capacidade, se eu sou uma pessoa, por exemplo, eu recebi os meus 7 mil, eu pego os 7 mil e falo assim, olha, com 7 mil, eu vou poder, eu dou entrada na minha casa e eu vou pegar 5 mil e vou investir numa birosquinha. E vou vender água de coco. O outro falou assim, 7 mil, todo mundo tem 7 mil, vou ficar aqui acomodado, vou viver com esses 7 mil. Só que ele vai querer água de coco. Aí ele vai comprar a minha água de coco. Aí o que acontece? Ele vai pegar, sei lá, 5 desses 7 mil e vai dar para mim. Então não tenho mais 7 mil, eu tenho 7.005. Aí tem um outro, fala assim, puxa, está calor, né? Água de coco. Aí ele vai e também faz isso. Então, naturalmente, segundo as nossas possibilidades e as nossas competências, naturalmente a riqueza vai se concentrar de novo. Vocês estão compreendendo isso? E aí, no Evangelho, ele é muito duro. Eu vou ler, depois que eu expliquei. Olha só o que o Evangelho faz. Por que não são igualmente os ricos todos os homens? Não são, por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É assim, né? Pá, pá. Né? Pois é. Mas eu expliquei um pouquinho antes, para depois, né? Bom, e aí vem uma outra pergunta. Bom, se Deus, né, ele é sumamente inteligente, soberanamente bom e justo, por que parece que às vezes ele coloca a riqueza na mão de quem não sabe o que fazer com aquilo? A gente não, né, às vezes, isso é claro para a gente vê pessoas com inúmeras possibilidades, mas parece que não sabem o que fazer com aquilo. Mais uma vez, se nós partirmos do princípio de uma vida única, isso é injusto. Mas a vida é única? Não. Então, naquele momento, aquela pessoa está recebendo o seu talento, segundo a sua possibilidade, porque Deus confia nele para multiplicar. Mas existe o livre-arbítrio. E nós podemos ter a nossa escolha. Vou fazer multiplicar para os outros ou para mim. É uma escolha. Mas ela é nossa. Ela não é de Deus. A escolha de fazer multiplicar não é nossa. Quer dizer, não é de Deus. Aí ele fala assim, quis ele que os homens aprendessem a conduzir adequadamente os bens dados com o seu livre-arbítrio. Certo? E aí a gente remonta a parábola do rico avarento e do Lázaro. Foi dado ao rico avarento a possibilidade de fazer a caridade. E a caridade estava na porta dele. Ele não precisava pegar o Lázaro, botar para dentro de casa e tratar como se fosse... Ele não precisava fazer isso. Porque o Lázaro não pedia isso, ele só pedia os restos. O Lázaro já tinha uma coisa importante, que é o ensinamento da pobreza, que é a humildade, está lá no finalzinho desse capítulo, que a missão da vida na pobreza é justamente aprender com a humildade, é que eu quero usar aqui, me perdi. E resignação. E a missão do rico? Aprender com a caridade e a abnegação. Certo? Voltando. 5 minutos. Então a gente precisa ter muito em conta em que Deus não privilegia ninguém. Não existe privilégio naquela pessoa que hoje, segundo o nosso conceito, segundo o nosso julgamento, segundo essa pessoa nossa que busca externamente validação interna porque não se autoconhece, certo? Injustiça. Não existe. Só que a gente olha e fala assim, poxa, se eu tivesse esse dinheiro eu usaria muito melhor. Mas eu não tenho porquê. Aí a gente volta lá para a marretada, né? Né? Porque nós não temos ainda competência, previdência, o empreendedorismo, a gente não tem isso. Talvez a gente olhando para aquele, né, se nós estivermos nos preparando, olhando para aquele que tem e não está bem usando, falar assim, poxa, se eu tivesse, como eu poderia fazer para usar melhor? E aí eu vou me preparar. Aí outro papo.
E aí, aos pouquinhos, eu estou me candidatando a ser o próximo a receber os talentos. Quando a gente fala assim, o rico, né? A pessoa tem riquezas, a pessoa acumulou muito. Não existe, nem no mundo vegetal, nem no mundo material, nem no mundo animal, não existe bom ou ruim. Não existe. O bom e o ruim está no mundo do quê? Do homem e das suas escolhas. Do destino que ele dá a tudo isso que lhe foi dado. Aí, o livre-arbítrio, colocado sobre a moralidade que nós estamos aprendendo e que nós estamos praticando, por isso aprendendo, tá? É que vai fazer com que nós sejamos capazes de ter as melhores escolhas. Filosoficamente, quando a gente recebe uma riqueza, a gente tem 3 possibilidades de uso. A gente pode abusar da riqueza, ou seja, a gente tem a riqueza como meio e fim. A gente fica ali. A gente pode ter uma via que se chama via mística, que é a recusar a riqueza. Os ascéticos, eles fazem isso, né? Os ascetas, desculpa. Eles fazem isso. Eles recusam qualquer forma de riqueza e veem na riqueza um malefício, uma possibilidade de queda. Se a gente analisar isso psicologicamente, são pessoas que ainda não se consideram capazes de viver aquilo e elegem uma fuga existencial através de uma coisa chamada ascetismo, ou seja, eles se unem a um tipo de filosofia que nega a riqueza, porque ele internamente sabe que ele não seria capaz de lidar com ela. Mas isso é interno, é inconsciente, ele não sabe, mas ele prefere negar e odiar aquilo. Ele foge, certo? E existe a terceira via, então, abuso, recusa e o uso, ou bom uso. Isso daria mais 1 hora de palestra, mas eu não vou falar. Antes da palavra do velho avarento, existe uma outra parábola, que é a parábola do mau administrador. Vocês podem ler depois, vai causar confusão, mas vem, conversa com a Lígia, faz um atendimento fraterno depois dessa parábola, porque ela é considerada a parábola mais conflitiva de todas as parábolas de Jesus. Mas nela simplesmente está o fato de que a riqueza existe para o bom uso, para ser bem aplicada. Na riqueza não existe maldade nem bondade, é simplesmente uma possibilidade. Tá? E para terminar, o Evangelho ele termina assim: a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Se reside no egoísmo e no orgulho, esse egoísmo e orgulho vai ser aquele que vai direcionar o nosso livre-arbítrio, vai direcionar as nossas escolhas. Tá? Os abusos de todas as espécies cessarão quando os homens se regenerarem pela lei da caridade. E o que é básico para a gente se regenerar pela lei da caridade? Trabalhar as virtudes, trabalhar a benevolência, trabalhar a indulgência, trabalhar, e é fundamental, e hoje existe carência nisso, eu já falei isso em algumas palestras, a carência de empatia. Empatia é uma coisa muito simples e que a gente ainda tem dificuldade de aplicar no nosso dia a dia. Quer ver uma empatia simples? A gente vai de carro no mercado, aí a gente para o carro. Quando a gente volta, atrás do nosso carro tem um carrinho de compras vazio. Se eu fosse uma pessoa empática, eu deixaria aquele carrinho vazio ali? Não, porque eu ia pensar assim, poxa, se fosse eu a retornar com o meu carrinho de compras cheio, eu não gostaria de encontrar atrás do meu carro um carro vazio. Então eu não vou fazer isso com outra pessoa. Vocês estão entendendo como é que a via da caridade ela é super simples? Que é simplesmente amar o próximo como a si mesmo? E isso vai exigir da gente o quê? O aprendizado. Jogar para o mundo. Por quê? Como eu falei no meio, muitas vezes esse investimento de amar ao próximo como a si mesmo, ele ainda esbarra nos nossos resquícios de orgulho e de egoísmo, onde a gente não vai ter o retorno desse investimento. O retorno direto. E aí eu apelo, eu vou para Deus. Deus,
tem o retorno direto do investimento que ele faz em cada um de nós? E ele, em algum momento, deixa de nos amar? Deixa de nos dar talentos? Ele desrespeita o nosso livre-arbítrio? Ele quer anular a nossa existência? Pelo contrário. Ele compreende e confia. E é isso que, de repente, está faltando na gente. Obrigado. Nós agradecemos ao Mauro